No empreendedorismo tem algo que me chama muita atenção nessa tua ascensão. Tem um intraempreendedorismo, que é você trabalhar para os outros como se fosse para si mesmo, não é isso? Exato, isso era muito latente, assim, isso é latente até hoje, assim. Dentro de um multinacional você pode se portar de duas formas, né? Você pode ter cabeça de dono ou cabeça de executivo. Qual o problema de você ter cabeça de executivo? Quando você tem cabeça de executivo, você está preocupado com sua próxima promoção e o próximo aumento salarial. Quando você está com a cabeça de dono, você está preocupado no que tem que ser feito para resolver aquele problema da empresa. E talvez o executivo te limite. Essa visão executiva, em algum momento você acha que não pode mais decidir. Como dono, não. Você tem total condição de decidir o que você quer fazer e para onde você quer ir, até onde você quer chegar. Eu falava muito para as pessoas que trabalhavam comigo, a diferença do respeito à hierarquia ou não respeito ao espaço organizacional. Exatamente. Né? No espaço organizacional, todo mundo pode andar. É verdade. Você pode ir lá falar com um cara de marketing, não tem problema. Né? Acho que tem um problema de endeusar muito. Assim, esse processo de idolatria, eu acho que se distancia muito. Concordo. As pessoas têm medo de falar com o presidente. O presidente é uma pessoa normal. E o presidente, se você for pensar direitinho, ele é o cara que mais precisa de ajuda, porque ele é o que menos sabe. É verdade. Quanto mais distante você sai da base do chão da loja, mais de ajuda você precisa. Então, quanto mais eu subia na minha carreira, eu ficava distante do problema real. Não deixa de ser uma pirâmide, né? As coisas vão abrindo. Isso, e as pessoas têm medo de passar o problema, vai jogando debaixo pro tapete, e aí fica o cara lá sem saber resolver, porque o problema não chega. É verdade. Então, o vendedor, o cara que está na loja, ele tem a obrigação de se expor e falar pro presidente, porque você está ajudando e muito a companhia. Você acha que as multinacionais e as empresas já estão preparadas para isso? Já estão conseguindo, vamos dizer, inverter a pirâmide e olhar de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu acho que tá. E eu acho que o preconceito... Quando a gente fala as multinacionais, é um lugar que ninguém chega, porque as multinacionais não é gente. Verdade. Não existe a multinacional. Existe uma coisa que acontecia muito no meu ambiente de trabalho, que o cara falava assim, essa empresa é pau, ela não me ajuda. Eu falo, quem é a empresa? A empresa é gente. Então, quem é o nome da pessoa que não te ajuda? Por que você não fala com ele? Né? As pessoas acham que uma empresa é uma bandeira que fica lá, mas a bandeira é a composição de todo mundo que está embaixo. Verdade, perfeito. Então, isso é cabeça de dono. Né? Então, quando você tem... Eu sempre tive isso muito latente. Eu não tinha medo de falar, de botar uma opinião. Eu não tinha medo de errar. Porque para empreender, você tem que saber que você vai... empreender e ser bem sucedido é uma soma de vários insucessos também. E aí a gente já entra na tua nova praia, né? Em maio você decide, chuta o pau, e aí... Chuta o pau, cara, não é não? Não é chutar pau mesmo. Né? Aí, 13 milhões aí na fila e tu quer mais não, uma multinacional. Eu vou entrar nos 13 milhões, você é um desempregado. Vai nada. Quem empreende não fica desempregado nunca, ainda mais você que começou no chão, né? No chão de fábrica. Não, a gente sabe fazer tudo de novo, né? Se der errado, vai lá, bate na porta. Mercado, super currículo, mas é isso aí. Não tem vergonha mesmo. Vou fazer perguntas de leigo, que não é minha praia. E a melhor pergunta é que aí eu posso até mudar hoje, eu adoro falar essa palavra, mudar meu mindset. Existe perfil para investir, para ser investidor? Não, eu acho que perfil não é estático, ele é dinâmico. Você estar conservador hoje, por exemplo, o cara está conservador por quê? Porque ele tem pouco dinheiro e aquele pouco que ele tem que preservar. Mas se você tem mais dinheiro do que você precisa e já tem um bom dinheiro na conta e você é um cara muito bem empregado, você pode ficar um pouco mais agressivo. Entendi. Então, eu não acredito nesses modelos pasteurizados de o cara é conservador, o cara é moderado e o cara é agressivo. Isso para mim é o mercado querendo ter regra. E eu já acho que tudo não se encaixa em regra. Tudo para mim é o momento de vida da pessoa. O cara que está desempregado procurando emprego, ele não pode botar dinheiro no mercado de ações, não deveria. Você pode fazer tudo via de regra. Né? Mas um cara que é um alto funcionário público, a mulher é uma puta profissional e tem excedente de meios, você pode pegar um pouquinho dessa sobra e arriscar um pouco no mercado de ações se você entender como é que é o ecossistema hoje político, econômico, histórico do Brasil. Então eu acho que perfil é dinâmico, não é estático. E agora a gente vê algumas empresas com altas taxas de crescimento na bolsa. Não sei nem se eu posso falar de marca, mas pode falar, eu ouço muito. O mercado fala direto. Magalu, Casas Bahia, né, alguns mercados que tem esses booms e a gente sempre relaciona um boom a uma queda. O que você acha disso? Vamos lá, aqui é a parte que a gente começa a espalhar e separar o que é joio, o que é trigo, né? Vamos tirar. Então,
Ponto 1. O erro vem de não saber o que está fazendo. Esse é o ponto 1. O cara que tinha Petrobras lá atrás, quem tinha Petrobras, ele consegue entender que a empresa vai começar a ter prejuízo. Quando um governo ele usa a máquina para se reeleger, a gente estava em 2013. Uma coisa interessante em investimento é impossível, dentro do Brasil, onde o Estado participa em 50% do PIB, você dissociar a política da economia. Claro. Eu gostaria muito que isso acontecesse, tá? Mas, enfim, ainda não dá. Não vou criar uma utopia aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Então, ali você tinha um processo eleitoral de um governo que já tinha muito tempo, estava desgastado, e isso, o desgaste aqui não é... E aí, é muito difícil falar de política no Brasil, mas eu queria dizer para as pessoas que o que eu estou falando é um contexto histórico, de 1900. Né? Você tinha Vargas ali, um governo extremamente populista, ele cai quando a economia cai. Né? E aí você pega Juscelino também, indivíduo Brasil, aí tem um governo o militar entra, então toda essa decorrência de mudança política no Brasil, o que precedeu a mudança foi uma quebra econômica. Verdade. Então, quando a gente via a história do Brasil acontecendo, ali em 2013, a economia já começava a fraquejar, o governo quis estimular, deu muita inflação, precisava se reeleger, então você usa a máquina ao seu favor. Verdade. E usar a máquina ao favor não é prerrogativa deste governo que saiu. Todos usaram. Verdade. Então, o que foi que o governo fez na prática? Subsidiou gasolina e energia. Então, quebrou o setor elétrico e deu prejuízo para a Petrobras durante 3 anos. Isso não sou eu que estou falando, está lá nos dados que são públicos que você pode ver. Então, quem investe entende que um movimento de subsídio da gasolina vai mexer diretamente no lucro da empresa. Porque você vai mexer na margem. Em algum momento. Mexeu na margem, continuou com a mesma despesa de funcionário, não desce para o lucro. Né? E aí você contrai dívida para continuar fazendo com que a máquina funcione sem gerar lucro. Então é meio que dado isso. Então quem está investindo em ações, o problema do cara que bota o dinheiro e perde é porque ele criou só um relacionamento. Ele criou o relacionamento dele com o preço. Estrito senso e mais nada. Então, para as pessoas que investem no mercado de ação, que criam relação com preço, vai doer. Mas quem cria relação com empresa, com governança, com entendimento do que um operacional de empresa, uma governança pode fazer com ela, você sai na hora certa. Então, se ela anuncia que vai subsidiar a gasolina, no outro dia o mercado já corrige. E esse sai na hora certa é diário esse controle? Não é diário, assim, não existe hora certa, tá? Eu até errei falar nisso aqui. Não existe hora certa, existem momentos. Você nunca vai acertar o ponto máximo da ação para vender e o ponto mínimo para comprar. Não existe isso. Isso não pertence a gente. Mas então você tem que estar acompanhando, além do desenho mercadológico, as empresas que você resolveu investir. Quem tem empresa na Bolsa deveria acompanhar a empresa. Quem tem empresa na Bolsa tem participação no patrimônio líquido. Isso lhe dá um poder de sócio. Quem compra uma ação da Petrobras tem um pedaço da Petrobras. Então você tem que se portar como dono da empresa. Então, vamos dizer que você tem uma padaria aqui na esquina. Né? Você fica todo dia saindo na porta da sua padaria perguntando, quer pagar quanto aqui? Você não faz isso. Verdade. Você está dentro dela, com os funcionários, motivando eles para vender mais, para ter mais lucro, para a padaria crescer, para você botar outra na Zona Norte, na Zona Sul, aqui em Recife. E você tem um relacionamento com aquilo ali como se fosse um filho e torcendo para que aquilo cresça. Né? Em ações é diferente. Quer dizer, o comportamento não deveria, mas majoritariamente as pessoas tratam de uma forma diferente. Elas querem colocar R$8 e não querem esperar que a empresa gere lucro para que você retorne esse patrimônio para você, que pode ser através de dividendos ou da empresa se valorizando. Então, quem tem ações da Petrobras ou de qualquer outra empresa deveria ter o mesmo relacionamento que o dono da padaria. Isso quando a gente fala de construção de patrimônio e investimento dentro de uma filosofia de investimento. Existe filosofia de investimento que isso não importa, que são os traders, né? Que eles só olham gráfico. Então, para esse tipo de filosofia de investimento, realmente, o preço importa. Então, as pessoas que compram e esperam crescer, mas não fazem nem análise gráfica e nem fundamentalista, que é essa que eu te falei, deveriam ir através de fundos de índice ou fundos de ações. Porque senão você vai estar ali só... você vai ter arriscando demais. Você vai ser torcedor. Você não vai ser investidor. Entendi. Então, quando alguém falar para você, eu tenho ações de tal empresa, faça 3 perguntas. Quem é o majoritário? Qual é a margem média dela versus o setor? Essa empresa está dando lucro ou prejuízo? Ela está endividada? Maravilha. Se ele não souber responder essas 3 perguntas, você já começa a ver que não tem um investidor ali, tem um torcedor. E os booms? E os booms são bons, assim, porque existem booms que
têm fundamento e existem bons que não têm fundamento, especulativos, né? Quando você pega a Magazine Luiza dá um boom, você tem ali uma empresa que lá em 2015 era deprimida, tinha dívida operacional, não estava legal, mas ela corrigiu o curso da empresa para ser uma empresa rápida, conectada com o ambiente de consumo atual. Então ela é muito online. Se você experimentar fazer um pedido na Magazine Luiza, é impressionante como chega, tem acompanhamento no WhatsApp e tal. E comprou Netshoes, né? Comprou Netshoes, isso fazia parte da governança. É uma empresa que vai crescer através de números de CPFs e números de quantidades de itens. Eu lembro que a Casas Bahia fazia propaganda no Brasil inteiro e não estava nem fisicamente em nenhum local. Talvez por uma negociação com a Globo, alguma coisa, ou já para uma formação de marca. Eu lembro demais disso alguns anos atrás. Ela fazia propaganda, mas não tinha. Só vinha até a Bahia, por coincidência. Né? Talvez ela já estava trabalhando a marca para quando chegasse já está na percepção. Né? Existe uma nomenclatura em marketing, é share of mind, né? Que é você sabe muito bem, né? Falamos disso no vídeo de hoje. Então, eu já estava trabalhando isso para quando chegasse já tivesse uma propensão maior ao consumo. Né? Porque as pessoas se conectam também com marca, apesar de eu achar que a internet hoje está tirando um pouco dessa dependência de marca. Né? Saulo, para encerrar, que dicas você dá para quem gostaria de investir, que tem um dinheirinho sobrando e quer iniciar nesse projeto? Assim, eu acho que a melhor dica é vai lá e faz logo, se machuca logo, né? Bota a mão no fogo, queima, entende que queima aquele negócio, né? Você tem medo ou você não tem, mas não adianta muito ficar estudando, virar o cara mais CDF da sala e no mundo do investimento na prática você não está ganhando dinheiro nenhum. Então eu acho que é tentar trabalhar logo o processo de conhecimento primeiro, claro, para não se jogar sem paraquedas, mas vai testando junto com o que você está aprendendo. Porque saber equilibrar a prática com a teoria, eu acho que é o melhor balanço, né? Se você quiser começar a investir e eu puder recomendar um livro, eu sempre vou recomendar o Pai Rico, Pai Pobre, porque essa é a porta de entrada. Assim. A porta de entrada para o mundo de investimentos é mental, é o entendimento de propósito. Por que eu quero investir? Aí o Saulo não pode responder isso para ninguém, porque é tão individual esse processo, mas entende por que você quer investir, né? Cria uma relação filosófica com isso, porque só a filosofia salva no momento ruim, quando o mercado cai, né? Estou aqui na fé, mas vai se expondo, né? Porque esse é o aprendizado que fica mesmo. As pessoas podem te encontrar onde? Pelo Instagram, @SauloGodoy. Eu acho que lá, assim, hoje em dia, ali eu costumo dizer que o Instagram é o meu escritório. Isso aí. Né? Pelo Instagram, fala comigo lá, eu direciono para qualquer outra coisa, para a gente não ficar enchendo muito contato aqui. Saulo Godoy, jovem, bem-sucedido e daqui a pouco pai de Vinícius. Conversamos sobre investimento. Obrigado. Com vocês, Saulo Godoy. Obrigado, gente. Fique agora com Conexão Creare. Você sabia que pelo mundo existem empresas que estão usando o Lego para resolver questões relacionadas ao meio corporativo? Como trabalho em equipe, comunicação, motivação e até mesmo para gerar mais resultados. Essa é a proposta da metodologia Lego Serious Play. Conectando mãos e mente, ela é capaz de transformar uma reunião tradicional num ambiente leve, criativo, dinâmico e participativo. Na Creare, nós temos facilitadores internacionalmente certificados, que desenvolvem treinamentos e workshops com esse método. Eles podem ser o caminho para a solução de qualquer problema da sua empresa. Então, por que não levar a metodologia Lego Serious Play para a sua instituição? A gente se encontra aqui de novo no próximo Conexão Creare. Até lá! Não deixe de acompanhar a Creare nas redes sociais. Lá, você pode saber sobre o Lego Serious Play e muito mais. O que dá
dá pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Splash Ecopark é alegria garantida para toda a família. Localizado em Abreu e Lima, Pernambuco, o Splash Ecopark oferece muita diversão e lazer, aberto todos os dias do ano. No Splash Ecopark você vai encontrar uma grande variedade de opções de lazer, com piscinas, toboáguas e muito mais. Tudo isso em total segurança. Splash Ecopark, lugar de gente feliz.